A tempestade havia passado horas atrás, deixando a montanha envolta numa neblina tão espessa que parecia viva. Até os pássaros estavam em silêncio. O único som era o ranger lento dos pneus sobre o cascalho, enquanto uma pequena van subia a estrada sinuosa que cortava a densa floresta de cedros da província de Gifu. Lá dentro estavam 3 pessoas: Kendi, o cinegrafista, Riku, o que encontrou as coordenadas online, e Aya, que deveria impedi-los de fazer qualquer besteira. Eles não eram caçadores de fantasmas profissionais, na verdade. Eram apenas 3 amigos em busca de histórias para seu pequeno canal no YouTube. Um canal que estava perdendo visualizações há meses. Riku se inclinou para a frente, o brilho do celular iluminando seus traços marcantes. "Faltam só mais alguns quilômetros", disse ele, rolando uma postagem antiga escrita num japonês mal feito. Diz que a pousada está abandonada desde os anos 70, sem registro de quem era o dono. Os moradores dizem que é amaldiçoada. Kendi bufou. Tudo é amaldiçoado se não dá dinheiro. Aya franziu a testa, olhando através do para-brisa. Então, por que alguém deixou um comentário novo naquele fórum semana passada? Não vá para o 7º quarto. Isso não parece um lugar esquecido. Riku sorriu, animado demais para o próprio bem. Exato. O que significa que é perfeito pra gente. A van fez uma curva fechada e chegou a uma ponte estreita de madeira podre. Abaixo dela, a neblina se agitava como fumaça branca. Do outro lado, uma placa desgastada erguia-se da vegetação rasteira, meio engolida por videiras. As letras desbotadas ainda diziam Ryokan Takamura. No momento em que cruzaram, Aya sentiu seus ouvidos estalarem, como se o ar tivesse engrossado. A floresta parecia desaparecer atrás deles. Estacionaram em frente a um longo edifício de 2 andares, com vigas de madeira escurecidas pelo tempo e pela chuva. O telhado cedia sob o próprio peso, mas de alguma forma, a velha pousada ainda estava lá, teimosa e à espera. Kendi ergueu a câmera. "Certo, aqui estamos, galera. Pousada Takamura. Sem luzes, sem acesso por estrada, sem moradores por quilômetros. Supostamente todo hóspede que fez check-in nunca fez check-out." Ele sorriu para a câmera, mas sua voz tremeu ligeiramente. Riku empurrou a porta de correr da frente. Ela gemeu em protesto, depois deslizou com um clique suave. O cheiro de mofo e incenso queimado encheu o ar. O saguão ainda estava intacto, tapetes de tatame empoeirados, um balcão de recepção rachado, uma fileira de yucatas desbotadas penduradas atrás dele. Aya entrou primeiro. Este lugar parece errado. Kendi girou a câmera. Esse é o objetivo. O ar lá dentro estava mais frio do que fora, anormalmente frio. A respiração deles embaçou levemente enquanto avançavam para o saguão. As paredes estavam cobertas com velhos amuletos de papel, meio rasgados e enegrecidos nas bordas. No balcão, havia um sino de latão, sua superfície verde de tão antigo. Riku o tocou. Ding. O som ecoou e desapareceu pelos corredores como se algo o tivesse engolido por inteiro. Aya estremeceu. "Não faça isso." Mas Riku deu risada. "Ah, qual é? É só um sino." Ainda assim, quando ele se virou, achou ter visto algo se mover no fim do corredor. Um lampejo branco, como pano balançando na escuridão. Ele piscou. Nada. Apenas sombras vazias. "Terceiro andar", disse Kendi, lendo suas anotações. Foi lá que encontraram os últimos hóspedes. Aya o olhou fixamente. "Encontraram? Você não mencionou isso." Kendi hesitou. "Não foi confirmado. Os moradores dizem que 3 viajantes desapareceram aqui em 1972. Nunca foram encontrados. Apenas o carro deles foi descoberto no fundo da estrada." Aya o encarou. "E estamos seguindo a mesma estrada?" Riku sorriu novamente. "Exatamente. Eles não haviam andado mais de 15 metros além da entrada.
quando a neblina começou a rastejar pelas janelas quebradas, preenchendo os corredores como uma coisa viva. Os feixes da lanterna a atravessavam, mas se dissolviam rapidamente, seu brilho engolido por completo. Kendi, continue filmando. Riku sussurrou, embora o som de sua voz já parecesse abafado, como se as paredes estivessem engolindo cada sílaba. O corredor era forrado com portas de correr shoji, a maioria delas semi-abertas. O papel estava amarelado, as molduras de madeira empenadas pela umidade. Os tapetes de tatame começaram a apodrecer, amolecendo sob seus sapatos com um som fraco e úmido. Aya olhou para cima. Você ouve isso? Eles pararam. Nada. Nem o vento, nem insetos, nem mesmo o ranger do edifício. O silêncio era tão profundo que parecia errado, como estar dentro de um vácuo. Riku forçou um sorriso. Relaxa. O lugar está abandonado. Não tem ninguém por perto para fazer barulho. Mas os instintos de Aya gritavam o contrário. Sua avó costumava dizer que quando até as cigarras se recusavam a cantar, algo mais antigo estava ouvindo. Seguiram pelo corredor estreito em direção ao que costumava ser a área de jantar. Pelo caminho, passaram por santuários embutidos nas paredes, pequenos nichos cheios de oferendas há muito transformadas em pó. Um deles ainda guardava os restos de uma vela, sua cera derretida em espirais estranhas que pareciam mais osso do que cera. Kendi passou a câmera pelo corredor. Olha isso, pratos ainda nas mesas. O chão está coberto de poeira, mas parece que ninguém nunca limpou a louça. Aya passou os dedos por uma das tigelas. O arroz dentro havia endurecido em um caroço cinzento, fundido à cerâmica, intocado por décadas. Riku se agachou perto de uma prateleira baixa e afastou uma camada de poeira. Abaixo dela, havia um pedaço de tecido dobrado, uma faixa branca desbotada amarrada em um nó. Ao levantá-lo, algo caiu. Uma etiqueta de madeira com um nome esculpido em kanji, tão antigo que ele mal conseguia ler. O que diz? Kendi perguntou. Riku semicerrou os olhos. Hóspede número 7. Aya recuou. Número 7? Isso não é um nome. Antes que pudessem reagir, o fraco tilintar de metal ecoou de mais fundo no corredor, rítmico e deliberado, como algo batendo contra um cano. Kendi girou a câmera. Tem mais alguém aqui. Eles seguiram o som, seus passos rangendo sobre os detritos. O corredor se abriu em um quarto de tatame maior. As portas de correr haviam sido todas afastadas, revelando um espaço que deve ter sido usado para banquetes. No centro, havia uma mesa redonda baixa, cercada por almofadas zabuton, 5 delas, dispostas perfeitamente em círculo. Kendi sussurrou. Olha como elas estão limpas. Ele estava certo. Embora todo o resto no edifício estivesse coberto de poeira, as almofadas pareciam recém-fofas, seu tecido liso, o espaço ao redor delas impecável. Aya avançou lentamente. Não toque em nada. Mas Riku, sempre o explorador, não resistiu. Ele apontou a lanterna para o teto. Não está caindo poeira, sem correntes de ar. Alguém tem mantido este lugar. Kendi deu zoom na câmera. Ou algo tem. Eles continuaram em frente, subindo a escada no final do corredor. Os degraus de madeira gemiam sob o peso deles. Na metade do caminho, viram uma grossa corda de palha pendurada no corrimão. Um velho shimenawa, do tipo usado em santuários para marcar espaços sagrados ou proibidos. Seus laços de papel, antes brancos, estavam manchados de marrom com a idade. Aya parou, olhando para ela. Isso não é só decoração. Significa que não devemos ir mais longe. Riku passou por ela. Ou significa que é exatamente onde a história começa. Ele passou por cima da corda. O ar mudou novamente. A temperatura caiu tão bruscamente que Aya conseguia ver a própria respiração. Atrás deles, algo rangeu suavemente, como uma porta abrindo sozinha. Kendi se virou, sua câmera tremendo ligeiramente. Foi você?
Mas nem Riku nem Aya haviam se movido. De algum lugar acima deles veio o leve baque de um passo. Então outro. Então um terceiro, lento, pesado, deliberado. Kenji sussurrou. Tem alguém no segundo andar. O rosto de Aya havia empalidecido. Não era para ter ninguém aqui. E ainda assim os passos continuaram, andando de um lado para o outro diretamente acima de suas cabeças. Riku olhou para o teto. Você queria provas, ele murmurou para si mesmo. Aí estão. As escadas gemeram sob o peso deles enquanto subiam para o segundo andar. Cada degrau parecia que poderia desabar, mas a estrutura aguentou, muito sólida, muito paciente. Kenji manteve a câmera apontada para cima, o feixe de sua lanterna cortando os pontos de poeira que flutuavam no ar como pequenos espíritos. No topo da escada, um longo corredor se estendia diante deles. As paredes ainda eram forradas com pinturas desbotadas, riachos de montanha, gueixas, flores de cerejeira. Mas cada rosto nas pinturas havia sido riscado, deixando para trás silhuetas fantasmagóricas. Aya sussurrou. É como se alguém não quisesse ser observado. Eles caminharam devagar, os assoalhos gemendo sob cada passo. Então, algo chamou a atenção de Riku. Uma lanterna vermelha pendurada no teto, ainda fracamente brilhando. Ele apontou. Como isso é possível? Não tem eletricidade aqui. Kenji deu zoom nela. A luz da lanterna tremeluziu, mas não havia lâmpada nem vela. Apenas um brilho vermelho pulsante, como a respiração presa dentro do papel. Aya's voz tremeu. Talvez devêssemos voltar. Riku a ignorou. Não, a gente documenta tudo. Eles chegaram ao final do corredor e encontraram uma fileira de quartos de hóspedes. As portas de correr estavam fechadas, cada uma marcada com uma antiga placa numerada. A maioria estava desbotada, mas uma se destacava. Quarto 7. Sua placa de latão impecável e limpa. Aya congelou. É o mesmo número da etiqueta lá embaixo. Riku se aproximou da porta, encostando a orelha nela. Você ouve isso? Kenji escutou. Sob o silêncio, havia um zumbido baixo, rítmico e quase melódico. É como se alguém estivesse cantando. Aya sussurrou. O som ficou mais claro enquanto Riku deslizava a porta. O quarto lá dentro estava impecável. Tapetes de tatame sem manchas, futons dobrados perfeitamente, um conjunto de chá perfeitamente arranjado na mesa baixa. Parecia que alguém havia acabado de sair momentos antes. Kenji varreu a lanterna pelo quarto. Este lugar não envelheceu um dia. Aya se agachou perto do conjunto de chá, os dedos tremendo. As xícaras de porcelana ainda estavam quentes. Sua respiração engasgou. Riku, isso não está certo. Alguém ainda está aqui. Riku entrou olhando ao redor, ou algo quer que pareça assim. Contra a parede do fundo, havia um relógio antigo, seu pêndulo de latão ainda balançando. Os ponteiros marcavam 3:00 da manhã, mas o relógio não estava avançando, estava andando para trás. Kenji deu zoom. Você está vendo isso, né? O pêndulo balançou mais rápido, e o ar engrossou com uma vibração profunda que fez o tatame tremer sob os joelhos deles. Aya cobriu os ouvidos, o coração disparado. Então, de algum lugar dentro das paredes, ouviram um baque abafado. Outro, e outro, como algo lutando para sair. Kenji sussurrou. Está vindo de trás do painel da parede. Riku hesitou por um momento antes de abri-lo. Lá dentro havia um pequeno espaço de rastejo forrado com amuletos de papel desbotados. No centro, uma pequena caixa de madeira coberta com um pano branco. No momento em que o painel se moveu, o zumbido parou. Aya sussurrou. Não faça isso. Mas Riku já havia pegado o pano. Ao puxá-lo, poeira jorrou no ar e a temperatura caiu mais alguns graus. Dentro da caixa, havia um único objeto. Uma máscara laqueada de um rosto de mulher. Seus lábios estavam pintados de vermelho,
os cantos virados para cima em um sorriso que parecia muito humano. Os olhos eram ocos, profundos o suficiente para engolir a luz. Candy sussurrou: "Essa é uma máscara nó." Aya balançou a cabeça, recuando. "Não, isso não é teatro, é funerário." Riku franziu a testa. "O que isso quer dizer?" Ela engoliu em seco. Máscaras assim eram usadas em antigos rituais de morte. Eles acreditavam que uma máscara poderia enganar um espírito a ficar para trás, enquanto o corpo seguia em frente. O ar mudou novamente, suave, deliberado, como um suspiro vindo de trás das paredes. Candy se virou para encará-la, sua câmera tremendo. "Aya." "O quê?" "Tem alguém parado atrás de você." Ela congelou. Sua respiração falhou. Lentamente, ela se virou para a porta. Na soleira, estava o contorno fraco de uma mulher em um kimono pálido. Sua cabeça estava inclinada para um lado, seu cabelo pendurado, molhado e sem vida, sobre o rosto. A lanterna vermelha atrás dela pulsou 1, 2 vezes. Depois, se apagou. A escuridão engoliu o quarto. Por um longo momento, houve apenas respiração, a deles e a de algo mais lenta, mais próxima. Então, veio o som suave de pés descalços pisando no tatame. A lanterna de Candy voltou a piscar, cortando a escuridão assim que o último eco daquele passo suave desapareceu. O feixe pousou na soleira da porta, mas a mulher havia sumido. Apenas a leve impressão de pés molhados permaneceu no tatame, levando em direção ao corredor. Aya's voz tremeu. "Por favor, me diga que você filmou isso." Candy olhou para o visor. A gravação ainda estava rolando, a luz vermelha piscando constantemente. Ele retrocedeu alguns segundos, deu play, nada. A tela mostrava a porta vazia. As pegadas não estavam lá. "Não gravou", ele sussurrou. Riku forçou uma risada nervosa. Talvez a bateria tenha dado pau. "Então por que ainda está filmando?" Candy retrucou. O ar parecia mais pesado agora, pressionando seus peitos. Riku pegou a caixa da máscara e a empurrou de volta para a parede, fechando o painel com um estalo seco. "Vamos nos mexer. Não quero descobrir o que mais tem aqui." Eles voltaram para o corredor. As lanternas estavam tremeluzindo novamente, projetando sombras vermelhas que pareciam se mover mesmo quando nada se mexia. No final do corredor, as escadas que levavam ao 3º andar esperavam, envoltas em neblina. Aya sussurrou. "Não há razão para ir mais alto." Riku se virou para ela, os olhos brilhando com a emoção da descoberta que superava seu medo. "Chegamos até aqui. Se a história é verdadeira, o 3º andar é onde tudo aconteceu." Candy engoliu em seco. "Onde o que aconteceu?" Riku hesitou. "O ritual em massa, 7 hóspedes. Ninguém saiu vivo." A voz de Aya subiu, mais áspera agora. "Isso não é pesquisa, Riku. Isso é suicídio." Ele a ignorou, começando a subir as escadas. A madeira gemeu sob suas botas. No momento em que seu pé tocou o 3º degrau, algo acima rangeu em resposta. Um passo. Outro. Então silêncio. Candy apontou a lanterna para cima, mas o feixe foi devorado pela escuridão. Poeira flutuava preguiçosamente para baixo, como cinzas caindo depois de um incêndio. Aya sussurrou. "Tem alguém andando lá em cima." Riku forçou um sorriso. "Ou é só o vento?" Mas o ar estava parado. Então o som veio novamente, passos lentos e deliberados, andando diretamente acima deles. A madeira cedeu a cada um. Candy ergueu a câmera. O microfone captou o ritmo fraco perfeitamente. Um passo, pausa, 2 passos, pausa, arrasto. Aya's breath hitched. "Está vindo em nossa direção." Riku pressed forward, heart hammering, refusing to stop. "Se filmarmos isso, nunca mais precisaremos trabalhar um dia sequer em nossas vidas." Candy murmurou. "Teremos sorte se sobrevivermos esta noite." Eles chegaram ao topo da escada. Um corredor estreito se estendia diante deles,
forrado com portas fechadas. No final, uma estava ligeiramente entreaberta, uma luz fraca pulsando lá de dentro. Rico apontou para ela. Ali. Enquanto se aproximavam, a luz dentro do quarto tremeluzia em ritmo com os passos, como um batimento cardíaco. A câmera de Candy tremia em suas mãos, enquanto o feixe de sua lanterna tremia contra as paredes. Aya sussurrou. Por favor, vamos embora. Riku não respondeu. Ele empurrou a porta. Lá dentro, o quarto estava vazio, exceto por uma pequena mesa com um velho relógio elétrico no centro. Seus dígitos vermelhos brilhavam intensamente contra a penumbra, mas os números não estavam certos. O relógio não estava contando o tempo, estava fazendo uma contagem regressiva. 02 mais 0, 01 59, 01 58. Candy's voice cracked. Que diabos é isso? Riku franziu a testa, aproximando-se. Timer? Aya's pulse thundered in her ears. Para quê? Before anyone could answer, the sound began again. Footsteps, this time not above, but all around. From the ceiling, the walls, the floor. The boards trembled as if something was walking inside them, circling, closing in. Kenji turned, his flashlight darting across the walls. The surface rippled faintly under the beam, like fabric breathing. Então, de repente, o zumbido voltou. Começou como uma única voz, suave, feminina, distante. Então mais se juntaram. Um coro baixo e rítmico, cantando palavras que não pertenciam a nenhuma língua que Aya já tivesse ouvido. Kenji recuou do relógio, sua câmera captando vislumbres de formas se movendo atrás das paredes de papel de arroz, formas altas, esguias, curvando-se. O timer no relógio marcou 0000. Por um batimento cardíaco, tudo parou. Então o relógio começou a contar para cima, os números brilhando ao contrário. 00 por 01, 0 02, 0 03, contando o tempo de volta à existência. O zumbido ficou mais alto, as vozes mais claras, até que parecia que o prédio inteiro estava cantando. Aya segurou a cabeça. Está dentro dos meus ouvidos. Faça parar. Riku tropeçou para trás em direção ao corredor, gritando por cima do barulho. Lá embaixo, vão! Mas quando Kenji se virou para a porta, ela havia sumido. O batente ainda estava lá, mas além dele, não havia nada além de uma parede preta. Candy's voice broke. A porta está selada! Aya's eyes widened in horror. Não era para estarmos aqui. Candy virou a câmera para ela, sussurrando por entre o barulho. Então quem é? Uma voz, clara e fria, sussurrou da escuridão. Hóspedes que nunca foram embora. E então, acima deles, algo pesado começou a andar novamente, lento, medido, aproximando-se. Os passos acima deles aceleraram, espalhando-se como chuva pelo teto. Então veio um novo som, um leve e rítmico toque que ecoava de dentro das paredes, como unhas roçando na madeira. Cada toque parecia responder ao ritmo de seus próprios corações. Candy encostou as costas na parede, sua lanterna dançando descontroladamente. Eles estão se movendo entre os quartos, ele disse roucamente. Posso ouvi-los? Riku levantou a mão. Quieto. Todos congelaram. O toque parou. Por um breve momento, houve apenas silêncio. Um silêncio denso e sufocante. Então, do nada, veio um sussurro. Ele rastejou pelo ar como fumaça, impossível de localizar. Dezenas de vozes falando ao mesmo tempo, murmurando em uma língua que não era japonês, nem nada que eles já tivessem ouvido. O som vinha das paredes, do teto, debaixo do chão, cercando-os completamente. Aya's knees went weak. Eles estão em todo lugar. Kenji balançou a câmera em um círculo lento, sua lanterna tremendo. Eles estão dentro das paredes. O sussurro ficou mais alto, até que as palavras começaram a se separar, formando fragmentos que quase faziam sentido. 7. Voltar. Completo. Riku engoliu em seco. 7 o quê?
Before anyone could answer, the entire corridor trembled. Dust rained down from the ceiling. The red lanterns hanging along the walls flickered to life one by one, each bursting into a dim, pulsing glow. The shadows they cast no longer matched the movements of the three living people standing there. No canto do enquadramento da câmera, uma sombra pairava, alta, fina, com a cabeça inclinada de forma antinatural. Kenji ofegou. Tem alguém atrás de nós! Ele girou a câmera, mas o corredor estava vazio. A figura havia desaparecido. Aya agarrou o braço dele, sua voz falhando. Kenji, olha! A tela da lente ainda mostrava a sombra, parada bem atrás de Riku. Não se mexia, não respirava, apenas observava. Riku turned sharply, but saw nothing. Pare de tentar me assustar! Ele estalou. Kenji's voice dropped to a whisper. Não estou! O ar ficou denso, pesado com o cheiro de madeira úmida e algo metálico, sangue, velho e enferrujado. Um zumbido baixo começou novamente, subindo das tábuas do chão abaixo deles. Aya apontou para uma porta de papel à frente, uma que não estava lá 1 minuto antes. Aquilo não estava ali antes. Riku hesitated, then took a cautious step forward. The door pulsed slightly, as if breathing in rhythm with the whispers. When he slid it open, a rush of cold air hit them, smelling of decay and river water. O quarto além era pequeno e quase vazio, exceto por uma coisa, uma câmera, idêntica à de Kenji, pousada em um tripé no centro do tapete de tatame. Sua luz vermelha estava piscando, gravando. Kenji's heart skipped. Essa não é minha! Ele se aproximou, olhando para a tela. O feed de vídeo mostrava os 3 parados no corredor, congelados. Mas atrás de seus reflexos, 7 figuras fracas podiam ser vistas ajoelhadas em círculo, com as cabeças curvadas. Aya's voice cracked. Está mostrando outra época. Não, Kenji disse suavemente. Está mostrando esta época. Então uma das figuras levantou a cabeça. Seu rosto era sem traços, liso como argila molhada. Mas quando sua cabeça se virou completamente para a câmera, uma única boca apareceu, esticando-se cada vez mais até que a forma se assemelhava a um grito silencioso. A eletricidade em toda a pousada piscou. As luzes piscaram. As sombras dançaram. Kenji cambaleou para trás, gritando: "Desliga isso!" Riku estendeu a mão para a câmera, mas antes que pudesse tocá-la, a tela explodiu em estática. Um som estridente encheu o ar, agudo e mecânico, como 1000 vozes presas dentro de um alto-falante quebrado. Aya segurou os ouvidos. "Faça parar, por favor." E então, de repente, o barulho cessou. A pousada ficou novamente em silêncio. Mas as paredes, elas estavam se movendo. Lentamente, o papel de arroz começou a inchar para dentro, como se dezenas de mãos invisíveis estivessem pressionando do outro lado. Contornos fracos de rostos se formaram no papel, bocas abrindo e fechando sem som, olhos arregalados e vítreos. Riku cambaleou para trás, sem fôlego. "Precisamos ir embora, agora!" Eles se viraram para as escadas, mas o corredor havia mudado. O salão estava mais longo agora, as lanternas se estendendo infinitamente em ambas as direções. As escadas haviam sumido. Kenji ergueu a câmera novamente, suas mãos tremendo. "Estamos presos." Aya começou a chorar baixinho, segurando seu pingente de cruz. "Por favor, nos tire daqui." De algum lugar profundo na pousada, veio o rangido lento de uma porta abrindo. Depois, fechando. Outra porta seguiu, depois outra, até que o som se tornou um ritmo constante, ecoando pelos corredores como um batimento cardíaco. Kenji sussurrou: "Eles estão acordando." Riku girou, sua lanterna captando o movimento no final do corredor. Uma figura em kimono azul avançou, seus pés descalços silenciosos no tatame. Seu rosto estava escondido atrás de longos cabelos pretos. Aya's voice dropped to a whisper. "Ela é a da lenda."
A mulher inclinou a cabeça e seu cabelo se abriu o suficiente para que eles vissem seu rosto, ou o que restava dele. Seus olhos haviam sumido. A mulher de kimono azul permaneceu perfeitamente imóvel, a cabeça ligeiramente inclinada como se ouvisse algo que nenhum deles conseguia. A barra do seu hobby estava encharcada, gotas de água escorrendo no tatame, escurecendo-o um ponto de cada vez. O cheiro de lama de rio encheu o ar, úmido, terroso e antigo. Ninguém se moveu, ninguém ousou respirar. Então veio o som, um zumbido fraco e melódico, subindo de algum lugar profundo dentro da pousada. Era suave a princípio, como uma canção de ninar sussurrada a uma criança há muito tempo. Então se espalhou, ecoando pelos corredores, multiplicando-se em incontáveis vozes sobrepostas. O tom era ao mesmo tempo gentil e horripilante, uma canção que prometia paz e morte no mesmo fôlego. Aya agarrou a manga de Candy. É a mesma melodia das velhas gravações. Candy barely managed to whisper. Que gravações? A história, disse Aya, a voz trêmula. Disseram que 7 hóspedes ficaram aqui uma vez. A equipe cantava para eles antes do amanhecer, antes que nunca mais fossem vistos. O zumbido ficou mais alto, mais próximo. A mulher de azul começou a se mover, lenta, deliberadamente, cada passo em ritmo perfeito com a canção. Seus pés descalços deixavam pegadas molhadas, que fumegavam levemente contra o chão frio. Quando ela passou sob uma lanterna, a luz diminuiu até ficar quase preta. Riku levantou a lanterna. "Fique longe!" ele gritou, a voz tremendo. A mulher parou. Sua cabeça se ergueu o suficiente para que eles vissem sua boca. Um sorriso pequeno e perfeito. Então, com uma voz que parecia uma centena de sussurros falando juntos, ela disse: "Os quartos estão prontos." As lanternas acenderam-se de uma vez. Atrás deles, portas se abriram em ambos os lados do corredor. De cada quarto, formas pálidas começaram a emergir. Figuras em vestes cerimoniais, rostos cobertos por máscaras de madeira em branco. Elas se moviam em silêncio, seus pés deslizando sobre o tatame enquanto formavam um círculo ao redor dos 3 intrusos. Candy's camera shook violently in his hands. "Riku, precisamos." Antes que ele pudesse terminar, uma das figuras mascaradas estendeu a mão e tocou a lente. O feed distorceu, a imagem dobrando e torcendo como um filme derretendo. Riku girou a lanterna, tentando encontrar uma lacuna entre as figuras. Não havia nenhuma. O ar engrossou até que respirar parecesse inalar fumaça. Aya caiu de joelhos, a voz falhando. "Eles estão realizando o ritual novamente. Nós ocupamos os lugares deles." Riku agarrou o braço dela, desesperado. "Levanta! Não dê a eles o que querem." Mas as figuras mascaradas começaram a zumbir novamente, sua canção ficando mais alta, mais profunda. A melodia vibrava nos ossos, rastejando por seus corpos até parecer que seus corações estavam combinando com o ritmo. Candy cambaleou para trás. Eles estão nos tornando parte disso." Aya olhou ao redor freneticamente. Havia 7 almofadas lá embaixo. 7 hóspedes. Somos 3. Seus olhos se arregalaram de horror. Eles estão esperando por mais 4. A mulher de azul se aproximou. De perto, seu kimono cintilava com padrões fracos. Mãos, rostos, silhuetas pressionadas no tecido, como se estivessem presas debaixo dele. Ela se inclinou para Aya, suas órbitas oculares vazias e infinitas. "Fique", ela sussurrou. "Ainda há espaço." Candy gritou, empurrando-a. A mulher cambaleou para trás, mas seus pés nunca fizeram barulho. Em vez disso, ela levantou a mão e toda a pousada pareceu respirar em uníssono. O ar mudou. As tábuas do chão gemeram e as paredes começaram a se mover novamente. O corredor se esticou, as lanternas girando em borrões de luz vermelha. Riku gritou: "Por aqui?" e puxou Aya para os pés. Eles correram pelo corredor sem fim,
as paredes pulsando ao lado deles como veias cheias de luz. Atrás deles, o zumbido havia se tornado um canto completo, baixo, rítmico, quase mecânico. Candy o seguiu, sua câmera ainda gravando, capturando vislumbres de rostos que apareciam e desapareciam nas paredes. Bocas sorrindo, olhos ocos, sombras se curvando de maneiras impossíveis. Eles chegaram a uma escadaria que não estava lá antes. Os degraus desciam para um espaço escuro cheio de neblina. Sem hesitar, eles correram. Quanto mais fundo iam, mais frio ficava. O canto acima desvaneceu-se em uma única nota assombrosa que parecia segui-los. No sopé da escada, eles encontraram um grande quarto, circular, com 7 futons dispostos em um anel perfeito. Velas queimavam em cada canto, suas chamas imóveis apesar da corrente de ar. Aya ofegou. É isso. É aqui que eles morreram. Candy ergueu a câmera. Temos que documentar. Mas antes que ele pudesse dizer outra palavra, um dos futons se moveu. Então outro. Lentamente, formas começaram a surgir debaixo dos cobertores. Corpos virando, esticando-se, acordando depois de décadas de sono. A mulher de kimono azul apareceu no centro do quarto, sua canção agora suave e quase doce. Eles esperaram tanto tempo, ela sussurrou. Agora o círculo está completo. Rico recuou, a voz falhando. Não está. São apenas 6. A mulher inclinou a cabeça para ele. Então você será o 7º. A luz das velas tremeluziu violentamente. Sombras giraram, rastejando pelas paredes como tinta. As figuras sob os futons sentaram-se em perfeita sincronia, suas máscaras refletindo a luz das velas em 7 pontos brilhantes. Aya gritou. A câmera de Candy caiu no chão. A luz vermelha piscou uma última vez antes de apagar. Então, na escuridão, a canção de ninar começou novamente, suave, infinita e terrivelmente familiar. A escuridão pulsava com respiração. Cada sombra parecia viva, cada tremeluzir de luz de vela esticado e retorcido, em formas que não pertenciam ao mundo dos vivos. Riku podia ouvir Aya soluçando ao lado dele, os dedos dela apertando sua manga tão forte que as unhas tiravam sangue. Candy estava em algum lugar à sua esquerda, sussurrando algo baixinho, uma oração talvez, ou uma tentativa desesperada de se convencer de que aquilo não era real. As 7 figuras mascaradas sentaram-se eretas em seus futons. Não se moviam, não falavam, mas o ar tremia como se cada uma delas exalasse ao mesmo tempo. Suas cabeças viraram-se para Riku, seus rostos de madeira reluzindo com o reflexo das velas. A lanterna de Riku falhou e se apagou. Escuridão total. Então, passos. Lentos, deliberados, medidos. O som veio de trás dele. Ele se virou a tempo de vê-la. A mulher de kimono azul estava parada na porta, a cabeça inclinada, o rosto sem olhos fixo nele. Em uma das mãos, ela segurava algo. Longas mechas de corda, desfiadas e antigas, as fibras escurecidas pelo tempo. Shimenawa. A mesma corda sagrada que eles viram amarrada na escadaria lá em cima. Ela começou a desenrolá-la enquanto avançava. A corda arrastava-se pelo chão, deixando leves trilhas de água por onde passava. Aya's voice cracked through the silence. Fique longe de nós. A mulher a ignorou. Ela se movia com uma graça terrível, deslizando em vez de andar. Enquanto se aproximava do círculo de futons, as figuras mascaradas começaram a zumbir mais uma vez, baixo e ressonante, vibrando o próprio ar. Candy estendeu a mão para a câmera caída, seus dedos roçando a lente. A luz vermelha voltou a piscar. A imagem na pequena tela estava granulada, mas clara o suficiente para mostrar o que seus olhos não podiam. Os rostos por trás das máscaras. Eram cadáveres, pele cinzenta esticada sobre os ossos, bocas congeladas abertas em gritos silenciosos. Candy ofegou, derrubando a câmera, mas a imagem permaneceu gravada em sua mente. Eles estão mortos.
Ele sussurrou. Estão mortos há décadas. A mulher de azul levantou as mãos e começou a amarrar a corda em um laço, cantando suavemente com os outros. As palavras não tinham significado. Ainda assim, enchiam o quarto com um peso insuportável. Aya segurou a cabeça. Ela está nos prendendo aqui. Ela está nos fazendo parte do ritual. Riku agarrou o ombro de Kenji. A câmera, desliga! Precisamos quebrar o elo. Kenji bateu a mão na lateral do aparelho, mas o botão de ligar, desligar não respondia. A tela piscou violentamente, mostrando flashes de rostos, quartos, corredores. Tudo se sobrepondo. Tudo impossivelmente distorcido. E então, por apenas um segundo, a câmera mostrou algo que fez o sangue de Riku gelar. Mostrou ele, parado no centro do quarto, vestindo um kimono azul. Seu reflexo piscou e sorriu. Não, Riku sussurrou. Esse não sou eu. A mulher de azul parou de cantar e virou a cabeça para ele. Sua boca curvou-se para cima no mesmo sorriso fraco e terrível. Você se lembra, ela sussurrou, embora sua voz viesse de dentro de seu crânio e não de seus lábios. Você vestiu isso uma vez antes. Riku cambaleou para trás. Eu não entendo. Você foi o 7º hóspede, ela disse. A corda caiu de suas mãos e rastejou pelo chão em direção a ele, enrolando-se como uma coisa viva. Aya gritou e avançou, agarrando o braço dele, mas no momento em que ela o tocou, o quarto inteiro convulsionou. As velas se inflamaram, depois se apagaram simultaneamente, mergulhando-os na escuridão completa. Algo frio roçou o rosto de Riku. Uma mão, suave e molhada. Então outra e outra, até que ele sentiu dezenas de dedos traçando sua pele, envolvendo seus braços, sua garganta, puxando-o em direção aos futons. Ele se debateu violentamente, gritando: Kenji, me ajude! Kenji balançou a lanterna descontroladamente. O feixe cortou a neblina, iluminando Riku por apenas um momento, e naquele instante, Kenji viu o que estava acontecendo. A corda havia se enrolado no pescoço de Riku. A mulher de azul estava parada atrás dele, guiando-a para cima, suas mãos incrivelmente longas, seu sorriso interminável. Kenji avançou, agarrando a corda, mas suas mãos passaram direto por ela como se fosse feita de fumaça. Riku's eyes met his, wide with terror. Corra! Ele gesticulou com a boca. Aya puxou Kenji para a porta. Não podemos salvá-lo, ela gritou. Kenji hesitou apenas mais um segundo antes de deixá-la arrastá-lo para fora. Atrás deles, o zumbido aumentou para um rugido, 1000 vozes subindo juntas. A última coisa que Kenji viu antes da porta bater foi a mulher de azul levantando a cabeça para ele, suas órbitas vazias brilhando fracamente com luz. O som parou. A pousada caiu em silêncio novamente. Kenji e Aya tropeçaram pelos corredores sem fim, guiados apenas pela lanterna tremeluzente. Os corredores torciam e mudavam, paredes se movendo como ondas. Cada porta que passavam revelava vislumbres do impossível. Quartos cheios de água, escadarias levando ao fogo, espelhos refletindo lugares que não existiam. Finalmente, eles alcançaram a entrada principal. As cordas Shimenawa, que antes bloqueavam as portas, estavam agora desamarradas, penduradas soltas, como se a própria pousada as tivesse liberado. Aya empurrou a porta. A fria luz da manhã inundou o local. Eles correram até a pousada desaparecer atrás deles, engolida pela névoa. Quando chegaram à van, Aya desabou no chão, soluçando incontrolavelmente. Kenji curvou-se, ofegando. Ele se foi. Ele sussurrou. Ela o levou. Aya levantou a cabeça. Não podemos deixá-lo. Kenji balançou a cabeça. Se voltarmos, nunca mais sairemos. Ela olhou para a estrada, os olhos vazios. Então, o que vamos dizer às pessoas? Kenji olhou para a floresta, onde a neblina já subia novamente. Não diremos nada. Queimaremos as filmagens.
Mas quando ele se virou para verificar a câmera, a tela já estava escura. A bateria estava morta. E quando ele rebobinou as imagens mais tarde naquela noite, cada clipe era o mesmo. Apenas estática, até o final, onde um único quadro apareceu. Uma imagem estática de Riku, sentado entre 6 outros em um círculo, com os olhos fechados, os lábios curvados em um sorriso pacífico. Por 3 dias, Kenji e Aya não falaram com ninguém. Eles se trancaram em um quarto de hotel barato perto de Gifu. Cortinas fechadas, luzes apagadas, a câmera sobre a mesa entre eles como uma bomba não detonada. Nenhum dos dois conseguia dormir por mais de 1 hora de cada vez. Sempre que dormiam, acordavam ofegando, certos de terem ouvido a canção de ninar novamente, suave, distante, sempre vindo de algum lugar atrás das paredes. Aya sentou-se de pernas cruzadas na cama, olhando fixamente para a TV muda. "Você também viu?" ela disse finalmente. Sua voz era plana, oca. Kenji não respondeu. Seus olhos estavam na câmera, sua lente preta refletindo a luz bruxuleante da tela. Aya continuou. Aquilo não era só um fantasma, era um ritual. E Riku, ele não foi escolhido por acaso. Kenji esfregou o rosto com as mãos trêmulas. "Você está dizendo que ele estava destinado a ir para lá?" "Ele encontrou as coordenadas", ela sussurrou. Ele estava obcecado por elas. Talvez ela já estivesse chamando-o antes mesmo de sairmos de Tóquio. O silêncio que se seguiu foi insuportável. Lá fora, a chuva começou a cair novamente, suave e constante, batendo na janela como unhas. Kenji ligou a câmera uma última vez, apenas para provar que estava realmente acabado. A filmagem rolou. No início, estática. Depois, flashes rápidos de movimento. Paredes, portas, o brilho fraco das lanternas. O áudio estava distorcido, preenchido com um zumbido baixo. Mas então veio algo novo, algo que não estava lá antes. A voz de Riku. Calma, uniforme, quase pacífica. "Estou em casa", dizia. Aya pulou de pé. "Desliga isso!" ela gritou. Kenji bateu o polegar no botão de ligar, desligar, mas a tela permaneceu acesa. A imagem se tornou mais nítida, mostrando Riku sentado de pernas cruzadas em um chão de tatame, vestindo um kimono azul. Ao redor dele, 6 formas ajoelhavam-se em silêncio. Ele virou a cabeça lentamente, seus olhos encontrando a lente da câmera como se pudesse vê-los observando. "Não voltem", ele disse suavemente. "O 7º quarto está cheio." Então a tela ficou preta. Kenji arremessou a câmera contra a parede. Ela se estilhaçou em pedaços, fragmentos se espalhando pelo chão. A luz vermelha de gravação piscou 2 vezes antes de apagar completamente. Aya caiu de joelhos, soluçando. "Temos que ir embora do Japão. Não podemos ficar aqui." Kenji assentiu, a voz baixa. "Amanhã." Eles fizeram as malas naquela noite, deixando tudo para trás. Suas filmagens, seus equipamentos, até mesmo seus documentos. Ao amanhecer, desceram a estrada da montanha sem olhar uma única vez nos espelhos. A neblina os seguiu até a metade do caminho para a cidade, enrolando-se na van como fumaça que não queria soltar. Mas a assombração não parou quando chegaram à cidade. Kenji notou primeiro. Todas as noites, exatamente às 3h da manhã, o relógio em seu celular congelava por 1 minuto antes de reiniciar. As luzes do apartamento piscavam em sincronia com um zumbido fraco e rítmico. Quando ele verificou sua câmera de segurança na manhã seguinte, descobriu que o último quadro antes da falha sempre mostrava a mesma coisa. Uma figura borrada parada no final de seu corredor, seu cabelo pingando no chão. Os pesadelos de Aya pioraram. Ela começou a acordar com hematomas ao redor dos pulsos, como se alguém a tivesse segurado. Ela disse a Kenji que ouvia a voz de Riku em seus sonhos, sussurrando as mesmas palavras repetidamente. Um acento permanece. Kenji tentou ignorar.
Ele apagou todas as cópias da filmagem que pôde encontrar, quebrou seus discos rígidos, queimou os restos da câmera. Mas a tecnologia tem sua própria memória. Uma semana depois, enquanto editava um projeto não relacionado em seu laptop, uma pasta apareceu na área de trabalho que ele não havia criado. Era intitulada Takamura Pass Ryokan. Dentro havia 7 arquivos de vídeo, cada um nomeado para um dia da semana. Ele os deletou. Eles voltaram na manhã seguinte. Na 7ª noite, Kendi dirigiu até a periferia da cidade e deixou o laptop em um banco de parque perto do rio. Ele não olhou para trás. Quando voltou para casa, seu telefone começou a tocar. O identificador de chamadas dizia: número desconhecido. Quando ele atendeu, a linha estava cheia de estática fraca e o som de água pingando. Então, muito suavemente, a voz de uma mulher começou a cantarolar. A mesma canção de ninar. Kendi jogou o telefone pela sala e caiu no chão. Ele ficou lá até o nascer do sol, olhando para as rachaduras no teto, repetindo uma frase várias vezes: acabou, acabou, acabou. Mas nunca acabou. 3 meses depois, Aya desapareceu. Seu carro foi encontrado em uma estrada estreita perto de Gifu, a mesma que levava à pousada Takamura. O motor ainda estava funcionando. Seu celular estava no banco do passageiro, gravando um breve memorando de voz que terminava abruptamente às 2h59 da manhã. As autoridades revistaram a montanha por dias, mas não encontraram nada, nenhuma pegada, nenhum sinal de luta. A única pista era uma tira de seda azul desbotada e emaranhada em uma das árvores perto da estrada. Kendi deixou o Japão pouco depois. Ele nunca falou publicamente sobre o que aconteceu, mas aqueles que o encontraram no exterior disseram que ele evitava espelhos e recusava-se a ficar em qualquer lugar com pisos de tatame. Às vezes, quando as pessoas perguntavam por que ele partiu, ele apenas dizia: uma vez fiz check-in em um lugar que não deixava as pessoas irem embora. E embora ele nunca tenha voltado para Gifu, os moradores começaram a relatar coisas estranhas perto da antiga trilha que levava ao Ryokan. Viajantes afirmavam que podiam ouvir um canto fraco vindo da floresta à noite. Alguns diziam ter visto lanternas brilhando profundamente entre as árvores. E uma vez, um caminhante encontrou um antigo poste de sinalização que não estava lá antes, podre, desgastado, ligeiramente inclinado para um lado.